Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, a gente lembra lá na nossa última videoaula que a gente falou um pouco sobre os sistemas discretos não recursivos, tá? É uma classe importante de sistemas. E nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre uma outra classe mais ampla e também muito importante, que é dos sistemas discretos recursivos, tá? Então, vamos lá. Os sistemas discretos recursivos, eles se caracterizam pelo fato da saída, além de depender da entrada explicitamente, do instante atual da entrada e dos instantes anteriores da entrada, a saída do sistema no instante atual depender também dos valores da saída do sistema nos instantes anteriores. Por causa dessa característica, o sistema leva o nome de recursivo. Então, se você observar aqui na equação 1, né? Essa equação 1, eu tenho aqui o y de k, um somatório de u de k menos m, de m igual a zero a m de k menos m, ou seja, a saída no instante k ela depende do instante atual da entrada e todos os instantes anteriores dessa entrada, tá? Ou dos m instantes anteriores dessa entrada, me desculpe, dos m instantes anteriores dessa entrada. Só que aqui também eu tenho a composição de termos que dependem da própria entrada, desculpa, da própria saída. Ou seja, eu tenho um somatório de n igual a 1 a n de n instantes anteriores dessa própria saída. Então, naturalmente, esse sistema ele é recursivo por causa dessa característica, de que a saída no instante atual ela depende recursivamente de instantes anteriores da própria saída, tá? Essa é uma classe bastante mais ampla, né, que abrange uma quantidade bastante ampla de sistemas. Os sistemas não recursivos é uma subclasse desse caso, né? Esse caso aqui é realmente o caso mais global, tá? E a função de transferência desse sistema, né? Como que a gente obtém? A gente aplica a transformada z aqui dos dois lados, né? Com as suas respectivas propriedades. E aí, se a gente fizer a fatoração do y de z e o u de z, a gente vai ver que o y de z por u de z é um polinômio numerador em z, né? Com grau máximo m, e um polinômio denominador em z com grau máximo n. É muito importante, né? Isso aí é uma coisa que vocês já devem saber lá dos nossos cursos de análise de sistemas lineares, que para que essa função de transferência ela seja causal, ou seja, que a saída seja uma consequência da entrada e não o contrário, o grau n tem que ser maior ou igual do que o grau m, tá? Então, o maior atraso tem que estar aplicado sobre a saída do sistema. Tá? Caso contrário, esse sistema ele é não causal, ele é um sistema preditivo, ele é um sistema que fisicamente ele não é realizável, tá? Mas enfim, isso é uma conversa para a gente ter num outro momento. Bom, devido ao aspecto recursivo da saída, a resposta ao impulso agora ela pode ter um comprimento infinito. Tá? O que acontece? Quando a gente estava conversando lá sobre o sistema não recursivo, né? A gente viu que essa parte aqui do sistema não recursivo, ele dava para a gente uma característica de resposta ao impulso. Na verdade, sacando, né, jogando esse terminho aqui fora, a gente vê que essa expressão aqui é exatamente uma soma de convolução. Então, se os termos dessa série BM, esses termos da série BM, eles podem ser vistos como uma forma de resposta ao impulso deste sistema. Por isso que naquele momento lá, a gente chamou isso aqui também de uma forma de resposta ao impulso de comprimento finito, dado esse somatório. Tá? Já nesse caso, como a gente tem a recursão também da saída, ou seja, o y de k depende dessa resposta ao impulso aqui com relação à entrada, mas depende também dos instantes anteriores da saída, essa resposta ao impulso ele pode ter comprimento infinito, a depender das características do sinal, tá? Essa resposta ao impulso pode ter uma característica infinita, exatamente por causa desse aspecto recursivo da própria saída. Tá? Então, essa classe de sistemas recursivos, ela também é conhecida como filtros IIR, ou Infinite Impulse Response. Tá? Então, esses filtros IIR eles se caracterizam por isso, por eles também terem a recursão na saída, por isso são conhecidos como sistemas recursivos, ou agora essa resposta ao impulso, que antes tinha um aspecto de uma resposta ao impulso finita, dado o tamanho ali dos termos B, por causa dessa recursão da saída, ela vai ter também uma característica infinita, tá? Então, ambas as formas de conhecer o sistema, esse tipo de sistema é
comumente usada nos livros, tanto sistemas recursivos como filtros IIR. Bom, a gente tem várias formas para se representar um sistema recursivo, tá? E cada uma das formas, novamente, ela vai ser utilizada com um propósito particular que nos é de interesse, tá? Essa formulação dessa estrutura, ela naturalmente vai ter uma ou outra forma de obtenção. Mais uma vez, essa forma de obtenção ela não é única, depende muito de como que você faz, como que você utiliza os termos para montar os seus bloquinhos, tá? Mas a gente vai tratar aqui alguns casos que eles são muito importantes para a gente quando a gente for estudar daqui para frente filtros, processamento de sinais, enfim, tá? E a primeira classe que a gente vai, ou a primeira forma de representar os sistemas recursivos por meio de uma implementação em diagrama de blocos ou gráfico de fluxo de sinais é a forma direta. E o nosso objetivo aqui também, nesse momento, já que agora eu posso ter uma expressão muito grande, de muitos atrasos, tanto na entrada quanto na saída, é tentar utilizar formas de representação que minimizam a utilização de blocos de atraso. Por que isso? Exatamente porque essas formas de representação dos sistemas discretos são formas que eu vou utilizar para representar aquela equação de diferenças computacionalmente. Então, quanto menos operações eu fizer no meu computador, claro, isso é melhor. Então, para otimizar as coisas, a gente vai apresentar para vocês aqui algumas formas canônicas que levam a menor utilização de operações de soma, de multiplicação e de atraso para sua implementação. Desculpa, encontrei um errinho aqui em implementação. Tá? Desculpa aqui pelo erro. Então, essas formas que a gente vai adotar para o sistema recursivo visa isso. Representar esse sistema com uma característica que para a gente é interessante, por alguma razão técnica, e também utilizar uma representação que reduz a quantidade de blocos que eu vou precisar para representar uma dada equação de diferenças. Tá? Bom, vamos pegar então um caso absolutamente geral, tá? Para a gente ver como que a gente faz essa primeira forma direta. Tá? A forma direta, da mesma forma lá que no caso não recursivo, é uma forma que a gente usa para representar diretamente, através da equação de diferenças, por uma inspeção direta dessa equação de diferenças, obter um diagrama de blocos representativo daquele sistema. Tá? Então vamos pegar aqui na equação 3, tá? Um sistema totalmente geral. Tá? Então y de k é igual ao somatório de m igual a 0 a m, bm, u de k menos m, menos somatório de n menos 1 até n, a n, y de k menos n. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como eu quero reduzir o número de blocos, eu vou tentar fazer uma conta mais ou menos conjunta com os termos comuns ou os atrasos comuns na entrada e na saída. Como que eu vou fazer isso? Bom, você vai observar, duas coisas aqui nesse somatório. Primeiro, o somatório da saída, ou melhor, o somatório da entrada, ele começa em 0, enquanto o da saída começa em 1. Além disso, o somatório da entrada ele termina em m, e o somatório da saída termina em n. Então, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, é separar as coisas que são distintas nesses somatórios e aglutinar, colocar junto os atrasos que são comuns, ou tentar tornar um somatório comum entre entrada e saída. Então, meu primeiro passo aqui é pegar o primeiro termo desse somatório aqui, que é o m igual a 0, e separar ele. Então, eu tenho aqui b0, u de 0, que é exatamente essa expressão quando o m é igual a 0. Mais o restante, somatório de m igual a 1 até m, de bm, u de k menos m, menos somatório de n igual a 1 até n, de an, y de k menos n. Note que agora, sacado esse primeiro termo, os dois somatórios começam no mesmo passo, né? Então, o m é igual a 1, o n é igual a 1, esse vai até m, esse vai até n, tá? Então, é exatamente isso aqui que está apresentado aqui para vocês. Eu consegui fazer, então, casar a parte de baixo. Muito bem. Só que o somatório de y, ele vai até n, e n é maior ou igual a m.
Tá? Então tem que ser maior ou igual a n para esse sistema ser causal. Então, se eu quiser agora sacar um somatório que pega termos comuns entre u e n, eu tenho que separar nesse somatório de n igual a 1 até n, um primeiro somatório que vai de n igual a 1 até m, e um outro somatório que vai de m mais 1 até o n, para separar esse somatório em duas partes. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse próximo passo. O B0, o de 0 já está sacado. Aí eu faço o somatório comum, tanto da entrada quanto da saída. Somatório de m igual a 1 até m, de bm, u de k menos m, que é exatamente todo esse trecho aqui, menos am, y de k menos m. Só que aqui eu estou pegando do somatório em n os m primeiros termos. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo aqui, ó, somatório de m igual a 1 a m, desculpe, desse primeiro termo, que já era o que eu já tinha na saída, menos am, y de k menos m. E eu preciso somar os termos que estão faltando no y, os termos restantes no y, que é menos somatório de n igual a m mais 1 até n de y de k menos n. Tá? Bom, agora sim eu posso aplicar a transformada z. Tá? Ao aplicar a transformada z nessa expressão, eu vou ter que o y de z é igual ao p0, u de 0, que vem desse termo, mais somatório de m igual a 1 até m de bm, u de z, menos am, y de z. Isso tudo multiplicado por z elevado a menos m. Né? Note que aqui eu tenho passo atraso menos m aqui nas duas expressões. Então, ao tomar essa transformada z, vai ficar bm, u de z, menos am, y de z. Isso tudo multiplicado por z elevado a menos m. Menos o somatório restante. Então, menos o somatório de n, de m mais 1 até n maiúsculo, de a elevado a n, z elevado a menos n, y de z, que é a transformada z desse trecho aqui. Então, se vocês observarem essa expressão, eu separei a representação dessa forma direta em três trechos. Um trecho que depende apenas da entrada no instante atual, que é aquele primeiro termo, B0, U de 0. Um trecho que depende apenas da saída do passo m mais 1 até n, que é aquele trecho final, esse último trecho aqui. E uma parte comum entre eles, uma parte que depende do mesmo a quantidade de atrasos, que é o bm, u de z, menos am, y de z, z elevado a menos m, com o somatório de m igual a 1 até m. Tá? Bom, então agora, como que a gente vai fazer para construir a nossa forma direta, né? Bom, a nossa forma direta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um diagrama como esse, tá? Que eu vou explicar bem direitinho como é que a gente constrói ele, tá? E aí a gente vai fazendo, colocando agora por inspeção os coeficientes ali nesse diagrama. Bom, vamos ver o que esse diagrama possui. Esse diagrama ele possui da entrada U para a saída Y, o termo direto, o termo que é a saída atual vezes o B0, que está aqui. Então, esse canal direto aqui, ó, que sai do U, passa pelo B0 e chega no Y, é exatamente o representado por esse primeiro termo aqui. Me desculpe, aqui tem um pequeno erro, aqui não é U de 0, aqui é U de K. Tá? Então, já encontrei um errinho aqui. Aqui não é U de 0, aqui é U de K. Tá? Então, U de K para o Y de K. Bom, então esse termo ele é representado exatamente por esse caminho aqui, ó. B0, U de K é igual a Y de K. Eu tenho aqui uma parte final que só depende da saída. Então, essa parte final aqui, ela é aquela parte que só depende do passo m mais 1 até n. Tá? Então, você vai observar que esse passo aqui, ele vem somando aqui, eu tenho menos a m mais 1, menos a m mais 2, até o menos a n. Então, essas somas aqui, esse trecho aqui de baixo, é exatamente aquele que representa o somatório que está aqui no final. Tá? E eu tenho um outro trecho comum que ele vai de m igual a 1 até m. Então, 1, 2, 3. E você vai observar que esses atrasos aqui, eles recebem a contribuição tanto do y, por meio das variáveis menos a1,
quanto do U, que vem através do B1. Então, aqui tem menos A2, B2, menos A3, B3, etc. Bom, vamos falar agora dos blocos. Bom, aqui a gente tem N atrasos. Então, a gente tem N bloquinhos Z elevado a menos 1. E esses bloquinhos eles são direcionados de baixo para cima. Tá? Então, a minha equação de diferença ela tem N passos, tá? Como um número máximo de passos, número máximo de atrasos que eu tenho com relação à saída, tá? E também com relação à entrada. E aí eu tenho aqui N passos. Os primeiros M de Maria passos, eles são passos que vão se aplicar tanto à entrada quanto à saída. Note, os primeiros M atrasos, eles vão se aplicar tanto para a entrada quanto à saída. Naturalmente, a saída modulada por AM, e menos AM, me desculpe, e a entrada modulada por BM. Tá? Então, esses primeiros M passos que estão aqui, M atrasos, M bloquinhos de atraso, eles são aplicados tanto à entrada quanto à saída. Tá? E os últimos atrasos, né, que são de M mais 1 até N, esses atrasos eles são aplicados exclusivamente à saída. Vamos conferir se essa representação que a gente está fazendo aqui ela está correta. Note, y de k é igual a A de k B de 0, U de k B0. Tá? Então, de novo, y de k é igual a U de k B0. Y de k é igual a U de k, mais uma vez me desculpe, aqui é k B0. Tá? Mais, tem um bloquinho de mais aqui. Um atraso com uma outra soma. Então, vamos para essa parte aqui de baixo. Mais y de k menos A1, ou y de k vezes menos A1, mais U de k vezes B1, Z elevado a menos 1. Note que nós temos esse trecho aqui, esse termo aqui, ó. Quando M é igual a 1, eu tenho B1, U de k menos 1, menos A1, U de k menos 1, que é exatamente este trecho aqui. Próximo. Y de k vezes menos A2, mais U de k vezes B2 com 2 blocos de atraso. Então, isso aqui vai ser menos A2, U de k menos 2, mais B2, U de k menos 2. Eu tenho aqui 2 atrasos. Vai aparecer lá na minha expressão também. Quando o M é igual a 2, eu tenho B2 vezes U de k menos 2, menos A2, Y de k menos 2. Tá? E eu vou fazendo essa composição aqui até eu chegar no enésimo termo deste somatório, tá? Que vai ser BM, U de k menos M, menos AM, Y de k menos M. Tá aqui, ó. Menos AM vezes Y de k, BM, U de k, e aí eu atraso essas duas variáveis, U de k e Y de k, 1, 2, 3, 4, 5, M vezes, M de Maria. Beleza, então agora eu já tenho essa primeira parte e essa segunda parte na minha conta. Vou partir para a próxima. O termo M mais 1 é o quê? É o Y de k vezes menos AM mais 1 atrasado M mais 1 vezes, por M mais 1 blocos. Então vai ser menos AM mais 1, Y de k, M mais 1. Tá? Que é o que vai aparecer assim, ó. Y de k, M grandão, M de Maria mais 1. Tá? E isso vai ocorrer até o último atraso que eu tenho, tá? Que é o y de k vezes menos a n, que é esse último termo aqui, né? Que vai ser y de k menos a n, 1, 2, 3, 4, 5, n blocos de atraso. Então, vai ser menos a n, y de k menos n de nada, que é o que aparece aqui nesse último trecho aqui, ó. A n, y de k menos n grandão. Tá? Bom, qual que é a vantagem da gente fazer a forma direta por esse meio? Redução de blocos. Note que aqui eu estou usando apenas N blocos de atraso. E com esses N blocos de atraso, eu estou representando tanto os atrasos que vêm da entrada quanto os atrasos que vêm da saída. Então, eu consigo aqui uma economia enorme de blocos. Para vocês terem ideia, se eu fosse pegar essa expressão do jeito que ela está aqui, essa expressão, que é a primeira expressão, do jeito que ela está aqui, se eu for pegar isso aqui e representar por meio de uma forma direta, eu vou ter M blocos associados,
m blocos de atraso associados à entrada, mais n blocos de atraso associados à saída. Ou seja, o número de blocos de atraso que eu vou precisar para fazer essa representação por forma direta, da forma como a gente fez lá para o caso não recursivo, vai ser m menos n. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação de diferenças que ela tem uma equação de diferenças de um sistema de 10ª ordem com 9 zeros, ou seja, o m grandão vale 9, o n grandão vale 10. Eu vou precisar de 19 blocos para representar essa equação de diferenças do jeito que ela está aqui, pela forma direta do jeito que a gente aprendeu no caso recursivo. Se eu usar esse procedimento aqui, ao invés de usar 19 blocos, eu uso apenas 10. Ou seja, eu estou caindo pela metade. Tá? Então, estou usando apenas os 10 blocos de atraso que caracteriza a ordem da equação de diferenças, que é exatamente 10. Tá? Então, ao usar essa forma direta aqui, eu estou incorrendo em uma economia bastante interessante de blocos de atraso. Ou seja, implementar digitalmente esse tipo de procedimento aqui para fazer a conta do sistema recursivo, ele é numericamente mais rápido do que eventualmente você pegar aqui e fazer essa recursão do jeito que ela está aqui. Tá? Bom, uma segunda forma da gente representar um sistema recursivo, da mesma forma que a gente fez lá do sistema não recursivo, é por meio da forma em cascata. O que é uma forma em cascata? Vamos lembrar. A forma em cascata é você pegar uma equação de diferenças de ordem muito grande e fazer uma série de bloquinhos, uma série de módulos base de segunda ordem para representar essa equação de diferenças. Então, você vai pegar a equação de diferenças grandona, vai separar em caixinhas de segunda ordem, e essas caixinhas de segunda ordem você vai colocar em série. No final, você tem uma representação que ela tem a mesma ordem, o mesmo formato da equação anterior. Tá? Bom, o nosso bloco agora, ele é um bloco de segunda ordem, só que ele é segunda ordem, diferentemente do caso não recursivo, ele é segunda ordem, mas também ele tem os atrasos de segunda ordem envolvidos, até segunda ordem envolvidos para a própria entrada. Então, para a gente continuar com essa ideia de fazer com que a gente tenha uma economia de blocos, cada bloquinho vai receber uma cara, uma estrutura como essa aqui que está aqui em azul. Esse bloco de segunda ordem, então, eu tenho 2 atrasos. Tenho uma ligação direta entre o U de K e o Y de K por meio daquela constante B0, que é exatamente quando eu não tenho atraso nenhum. O primeiro atraso, então, vai ser pegar o menos A1, Y, mais B1, U, e passar por um atraso. Então, isso aqui vai dar um atraso menos A1, Y de K menos 1, mais B1, U de K menos 1. E a mesma coisa para o segundo atraso. Então, eu vou ter aqui 2 atrasos, menos A2, Y de K menos 2, mais B2, Y de K, U de K menos 2. Tá? Então, essa aqui é a forma mais econômica de representar esse pequeno bloco de segunda ordem, que é exatamente um bloquinho desse aqui, tá? Por meio de uma forma direta. Então, aqui eu estou com 2 blocos de atraso apenas. Se eu for pegar um sistema de segunda ordem com 2 polos e 2 zeros e tentar representar isso numa forma direta, como a gente fez no não recursivo, isso vai me implicar 4 blocos de atraso. Aqui eu estou usando apenas 2 blocos. Tá? E a ideia, então, da forma recursiva em cascata é a gente pegar o quê? Eu tenho aqui uma função de transferência de ordem n com m polos, ou m zeros, desculpa, ou seja, o polinômio numerador tem grau m, o polinômio denominador tem grau n, e eu vou pegar essa função de transferência grandona e vou fazer bloquinhos de segunda ordem, tá? E depois eu vou fazer o produtório desses blocos. Então, cada um desse H1 de Z, H2 de Z, H3 de Z, até HQ de Z, ele vai ser um bloquinho de segunda ordem com uma carinha como essa. Então, eu vou usar aquela forminha ali para preparar cada um desses bloquinhos e depois eu vou colocar eles em série. Isso vai ser equivalente ao sistema original. Note que aqui eu tenho um produtório que vai de Q1 até Qzão. Esse Qzão é exatamente o quê? O Q é a composição da ordem do sistema por sistemas de segunda ordem. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenho um sistema aqui cuja saída está atrasada em 16 passos. Então, eu tenho até z elevado a menos 16 aplicado à saída. Tá? E eu vou transformar esse sistema de ordem 16 em uma série de sistemas de segunda ordem. Bom, então eu vou precisar de 8 bloquinhos base desse aqui de segunda ordem. 8 vezes 2 dá 16. Se eu tiver um número que é ímpar, por exemplo, vamos supor que a ordem do meu sistema aqui seja 15. Então, eu tenho um atraso máximo z elevado a menos 15 na saída do meu sistema. Tá? Para fazer uma composição, então, de sistemas de segunda ordem, o que vai acontecer? Eu vou ter 14 sistemas de segunda ordem, 14 bloquinhos de segunda ordem como esse, e um bloquinho de primeira ordem. O bloquinho de primeira ordem vai ser basicamente essa parte de cima aqui desse bloco base, tá? Então, não vai ter essa parte de baixo. Tá? Então, eu vou ter 14 blocos de segunda ordem e um bloco de primeira ordem, que é esse bloco de segunda ordem aqui sem a parte de baixo. Tá? Uma outra representação que para a gente pode ter alguma importância, às vezes ela é bastante interessante para a gente, é a forma paralela. A forma paralela é eu pegar o sistema original e colocar não como uma série de bloquinhos de segunda ordem, mas como um somatório de bloquinhos de segunda ordem. O que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar a entrada, ela vai entrar em 16 blocos. Se o sistema for de ordem 16, ele vai entrar desculpa. Se o sistema for de ordem 16, ele vai entrar simultaneamente em 8 blocos de segunda ordem. Esses 8 blocos de segunda ordem vão dar, respectivamente, cada um uma saída para aquela entrada. E essas 8 saídas vão ser somadas para dar origem à saída final. Tá? Então, a cara do bloco é o mesmo. Tá? Então, bloco de segunda ordem. Entra um U, eu tenho aqui o caminho direto. Tenho aqui o primeiro atraso. Tenho aqui o segundo atraso. Ou seja, a cara do bloco não muda. O que muda são, naturalmente, os valores que eu vou colocar aqui dentro. Mas a cara do bloquinho é a mesma. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função de transferência original, tá? E eu vou dividir isso agora não como um produtório, mas como um somatório de sistemas de segunda ordem, ou seja, um somatório de bloquinhos como esse. Eles vão ficar em série, em paralelo mesmo, tá? A entrada vai entrar simultaneamente em todos eles, depois eu vou somar para obter a saída. Tá? Naturalmente, o Q segue a mesma lógica, né? Se o Q é um número par, se o N, a ordem do sistema, é um número par, eu vou ter um número de blocos de segunda ordem que vai ser igual a N dividido por 2. Se o N é um número ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de blocos como sendo 14 blocos, por exemplo, se eu tenho N igual a 15, eu vou pegar 14 blocos de 7 blocos de segunda ordem para formar 14, mais um bloco de primeira ordem, que é exatamente aquilo que a gente já disse. Né? O mesmo bloco, HQ, só tirando essa parte de baixo aqui. Então, agora a gente discutiu para a forma recursiva a forma direta, que a gente obtém diretamente por uma inspeção da equação de diferenças. A forma em cascata, em que a gente pega aquela equação de diferenças grandona e transforma ela em uma cascata de equações de diferença de segunda ordem. E a forma paralela, em que a gente pega aquela equação de diferenças grandona e transforma em um paralelo de bloquinhos de segunda ordem. Cada uma dessas formas ela vai ter uma aplicação diferente, ela vai ter uma utilização diferente a depender do nosso problema, tá? Então a gente precisa ser hábil, a gente precisa saber como converter a nossa equação de diferenças de uma forma ou em outra. Tá? Tudo fica mais fácil quando a gente vê um exemplo. Então a gente vai pegar um exemplo bastante simples aqui para vocês verem como que é a brincadeira. Tá? Eu vou pegar também um sistema que ele não é tão grande assim, exatamente para você ver que para você começar a sentir algumas dificuldades até de obtenção, já imaginando quando você vai ter que fazer isso para um sistema maior. Vamos pegar aqui um sistema recursivo, que é esse aí. Ó. Y de k é igual a y de k menos 1, menos y de k menos 2, mais y de k menos 3, desculpe, mais u de k mais meio de u de k menos 1. Então, esse sistema é um sistema de terceira ordem. O maior atraso que eu tenho sobre a saída é o atraso de grau de ordem 3. Tá?
A minha entrada, ela também tem um atraso, a minha saída depende da entrada atual e de um passo anterior dessa entrada. Tá? E eu quero obter a representação para esse sistema na forma direta, na forma em cascata e na forma em paralelo. Bom, o primeiro passo é sempre obter a nossa equação de diferenças na forma de transformada Z, tá? Na forma de função de transferência. Isso ajuda muito na hora que a gente vai fazer essa representação. Tá? Então, se a gente aplicar a transformada Z dos dois lados dessa expressão e separar y de z sobre u de z, eu vou chegar nessa expressão, y de z sobre u de z é igual a 1 mais meio z elevado a menos 1, que vem da entrada, sobre 1 menos z elevado a menos 1, mais z elevado a menos 2, menos z elevado a menos 3. E aí, se eu multiplicar por z elevado a 3 no numerador e no denominador, essa expressão fica z ao cubo mais meio z ao quadrado igual a z ao cubo menos z ao quadrado mais z menos 1. Tá? Bom, vamos começar a forma direta. A forma direta ela vem diretamente da representação ou da equação de diferenças. Tá? Mas seguindo aquele esquema de utilizar o mínimo possível de blocos, tentando fazer com que os atrasos que vão ocorrer tanto na entrada quanto na saída, eles sejam computados, eles sejam calculados por meio de um mesmo bloco. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui o y de k. Esse y de k ele depende diretamente do u de k por meio da constante 1. Então eu tenho aqui u de k vezes 1, deu origem ao y de k. Aí eu tenho o atraso menos 1 aplicado no y e no u. Então eu vou fazer, como esses têm atrasos comuns, eu vou fazer esse trecho aqui usando apenas um bloco de atraso. Então eu vou colocar um bloco de atraso aqui, y de k vezes 1, mais meio u de k, com um atraso. Isso vai dar y de k menos 1, mais meio u de k menos 1. Então eu já fiz esse trecho e u de k. E agora só falta aqueles termos de atraso que ocorrem apenas na saída. Então eu tenho aqui y de k menos 2 e y de k menos 3. Então eu pego y de k vezes menos 1, multiplicado por dois bloquinhos. 1, 2. Tá? Então, y de k menos 1, atrasado duas vezes. Mais y de k menos 3. Então está aqui o y de k, eu pego esse y de k, passo pelo produto 1, eu estou colocando aqui um somatório que ele é desnecessário, tá? Eu poderia pegar isso aqui e simplesmente já colocar na entrada do bloco, tá? Ele é desnecessário. Mas eu tenho aqui y de k vezes 1, 1, 2, 3 atrasos. Então, y de k menos 3. Então, uma forma direta é uma forma que a gente obtém diretamente da equação de diferenças descritiva daquele sistema. Tá? A gente vai lá, pega aquela forma, pega o jeitão de como é que a gente constrói a forma direta e vai colocando os coeficientes. Tá? Não tem segredo nesse passo. Já a forma em cascata, o que acontece? A forma em cascata eu preciso pegar essa função de transferência de ordem 3 e separar essa função de transferências em produtos de funções de transferência de ordem 2 ou 1. Tá? Como o meu sistema é de terceira ordem, eu vou colocar um sistema de segunda ordem e um sistema de primeira ordem. Então, eu vou ter uma caixinha de segunda ordem e uma caixinha de primeira ordem. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu dou uma analisada nesse polinômio denominador aqui para saber quem são as raízes dele. Tá? Porque isso vai ser importante para a gente pelo fato que eu vou mostrar agora na sequência. Tá? Quando eu pego esse polinômio denominador aqui e calculo as raízes dele, eu vou ver que essa função de transferência ela vai ter polos em z igual a 1 e z2, 3 igual a mais ou menos j. Da mesma forma que a gente fez lá para os sistemas não recursivos, os polos que são complexos conjugados, a gente vai tentar fazer eles ficar juntos. Eles têm que ficar juntos exatamente para que a função de transferência, que eu vou obter depois, ela tenha apenas coeficientes reais, tanto no numerador quanto no denominador. Então, sempre que aparecerem raízes do polinômio denominador complexas conjugadas, eu vou colocar esses dois caras juntos formando um sistema de segunda ordem. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fração que depende desse primeiro polo aqui, z igual a 1, então z menos 1, tá? E uma segunda fração cujo denominador depende do produto de z1 menos mais j
e Z1 menos J. E aí eu vou fazer a multiplicação desses dois caras. Isso aqui vai me dar Z ao quadrado mais 1. Então, a raiz de Z ao quadrado mais 1, os polos de Z ao quadrado mais 1, né? Ou melhor, as raízes do polinômio Z ao quadrado mais 1 são mais ou menos J. E a raiz do monômio Z igual a menos 1 é Z mais 1. Então, aqui, ó, esse produto do denominador dá o denominador original. Tá, e o denominador de cima, o que eu faço? Eu faço um procedimento parecido. Só que aqui eu tenho várias situações que possam ocorrer. Nesse caso aqui eu só tenho essa, tá? Porque, por exemplo, eu não posso pegar o Z ao quadrado e colocar sobre o Z menos 1. Isso aqui o sistema não vai ficar causal. Então, esse Z ao quadrado ele vai ficar em cima do Z ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho um sistema causal. Tá? E o Z mais meio, que é a outra parte desse polinômio, eu vou colocar em cima do Z menos 1. Mas note que quando a gente estiver fazendo isso para um sistema maior, essas raízes do numerador elas vão poder ser distribuídas entre os blocos da forma como a gente quiser, desde que eu respeite que cada um dos blocos seja causal. Tá? Então aqui não tem uma forma única de representar. Eu escolhi uma. Na verdade, aqui só tem essa. Porque como o meu polinômio denominador tem grau 3 e o meu polinômio numerador tem grau 3 também, eu preciso fazer com que o grau 2, as duas raízes desse polinômio numerador, que são duas raízes em z igual a 0, elas caiam em cima do polinômio denominador com grau 2, porque senão a minha expressão vai ficar não causal. Então, aqui eu vou ter z ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1 vezes z mais 1 vezes sobre z menos 1. Beleza, então eu já peguei esse numerador e dividi num produto de duas frações. Uma de segunda ordem, né, uma função de transferência de segunda ordem, e uma função de transferência de primeira ordem. O que eu faço agora? Para cada uma dessas caixinhas aqui, eu volto na representação anterior e completo ela com os parâmetros. Tá? Então, olha só. Z ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1, se eu dividir por z ao quadrado em cima e embaixo, essa primeira expressão fica z elevado a menos 2 sobre 1 mais z elevado a menos 2. Da mesma forma, se eu pegar z mais meio sobre z menos 1 e multiplicar e dividir por z elevado a menos 1, que é o grau desse cara aqui, vai dar 1 mais meio z elevado a menos 1 sobre 1 menos z elevado a menos 1, que está aqui. Como esses blocos vão estar em cascata, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui, então, essa função de transferência grandona, em duas funções de transferência. A primeira, que entra nessa função de transferência o sinal de entrada, mesmo o U, e dá origem a uma saída y1, que vai ser a entrada do próximo bloco. Tá? Essa função de transferência ela vai ser z elevado a menos 2 sobre 1 mais z elevado a menos 2, que se eu fizer a transformada inversa aqui, entrada e saída, eu vou obter a seguinte equação de diferença para esse primeiro bloco. Y de k mais y de k menos 2 é igual a u de k menos 2. E aí, se eu usar essa equação de diferença naquele formato original nosso lá, a gente vai ver que todos aqueles termos intermediários aqui somem, o único termo que eu tenho é esse aqui, ó. U de k menos 2 vezes 1, y de k y1 de k menos 2 vezes menos 1, passado por 2 atrasos, é igual ao y de k. y1 de k. Tá? Então, o y de k vai ser igual ao u de k menos 2 menos y de k menos 2. Então, eu tenho o u de k menos o y1 de k. Passei por 2 atrasos, cheguei neste primeiro bloco aqui base. O próximo bloco é a mesma coisa. Eu pego essa expressão aqui, a entrada desse bloco vai ser a saída do bloco anterior, ou seja, o y1, e ele vai me dar origem ao bloco final, a saída final, y de k. Tá? Então, eu tenho y de z sobre y1 de z, que vai ser 1 mais meio elevado a z menos 1 sobre 1 menos z elevado a menos 1. Quando eu fizer a equação de diferenças, isso aqui vai dar y de k menos y de k menos 1, que vai ser igual a y1 de k menos meio y1 de k menos 1. Então, y de k vai ser y de k menos 1, y de k vai ser igual a y de k menos 1, mais y1 de k
menos meio y1 de k menos 1. E aí eu vou pegar aquela forma padrão do sistema de segunda ordem. Só que nesse caso eu só vou ter um sistema de primeira ordem, então aquela parte de baixo some. E aí eu começo a colocar, ó, yk vai ser igual a y de k, y1 de k, tá aqui, ó, y de k é igual a y de k. Então, multiplicado por 1, passa direto. Mais y de k menos 1, que vem aqui, né, y de k menos 1 do lado direito, né, y de k menos 1, menos meio y1 de k menos 1. Menos meio y1 de k menos 1. Então, esses dois blocos em cascata, eles têm a mesma representação que aquela equação de diferenças lá, gastando 3 bloquinhos. Note que eu não estou aumentando o número de blocos, eu sempre estou me limitando a usar o mesmo número de blocos que eu tenho da ordem do sistema. Isso é uma forma canônica muito interessante para a gente trabalhar. Tá? Só que naquele caso anterior aqui eu estava na forma direta, tá? Aqui eu estou na forma em cascata. Bom, a forma paralela, o que a gente vai fazer? A forma paralela, a gente vai pegar a mesma equação de diferenças, a mesma função de transferência original, só que agora a gente vai escrever essa função de transferência como dois sistemas de segunda ordem em paralelo. Tá? Então eu vou ter um y1 de z mais um h1 de z mais um h2 de z, que eles são, na sua composição, a mesma função de transferência que eu tinha antes. Novamente, a gente sabe que os polos desse sistema aqui original ele é igual z igual a 1 e z2, 3 igual a mais ou menos j. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Para escrever essa fração original como soma de frações, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a expansão em frações parciais, tá? Então, expansão em frações parciais, a gente já deu uma olhadinha nela lá na nossa revisão lá de transformada Z, tá? Eu vou basicamente pegar essa expressão aqui e aplicar a expansão em frações parciais em todas as raízes desse cara, tá? Tô colocando aqui uma dica, né? Que se o numerador, né, se o grau e o numerador é igual ao do denominador, pode ser bastante difícil a gente obter essa expansão de frações parciais na mão, tá? E, obviamente, a gente sempre que possível vai usar uma função de um pacote matemático para fazer essa conta para a gente. No caso, se eu usar o Octave, tem essa função resíduo aqui, que ela vai calcular para mim os resíduos dessa expansão em frações parciais, desde que o numerador... Aliás, no caso do Octave, ele calcula mesmo que o numerador tenha um grau acima do denominador. Mas isso não vai acontecer no nosso caso prático, tá? Então, o nosso denominador, na pior hipótese, tem o mesmo grau polinomial do nosso numerador. Muito bem. Então, se eu pegar essa função de transferência, essa fração, e aplicar expansão em frações parciais nela, eu vou chegar neste resultado aqui, tá? Então, 0,75 sobre z a menos 1, mais... um número complexo que depende de um número complexo sobre z menos j, que é uma das nossas raízes do denominador, mais o complexo conjugado aqui em cima sobre s mais j, que é a outra raiz, o outro polo complexo conjugado desse cara, mais 1. Tá? Então, isso aqui é exatamente a expansão em frações parciais dessa expressão. Naturalmente, eu não quero ter coeficientes complexos conjugados no meu diagrama. Eu quero ter números reais. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tiver um polo e o seu complexo conjugado, eu já vou pegar esses dois caras aqui, esse e esse, e já vou fazer o mínimo múltiplo comum deles. Eu já vou somar, já vou ter uma fração compondo esses dois polos. Tá? Então, aí, o que vai acontecer? Essa soma dessa fração com essa fração vai dar 0,25z menos 0,75 sobre z ao quadrado mais 1. Tá? Então, essa fração aqui é exatamente a soma dessas frações intermediárias aqui. Aqui eu tenho mais 1. Eu posso deixar esse mais 1 lá em cima somando na saída lá direto. Tá? Então, eu pegar o u de k e somar direto para dar origem à saída. Ou eu posso, para facilitar ou para já juntar essa informação que está aqui no mais 1, nesse bloco aqui de primeira ordem, já que ele é de primeira ordem, então eu tenho já uma caixinha lá disponível para ele, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cara e vou somar com esse. Vai dar z menos 0,75 sobre z menos 1. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Eu pegar a expansão em frações parciais da minha fração, da minha função de transferência original,
E aí, aqueles polos que forem complexos conjugados, eu já faço a soma daqueles dois caras para me gerar uma função de transferência parcial de segunda ordem com coeficientes reais. Se sobrar algum termo constante aqui adicional, eu coloco numa das caixinhas de primeira ordem, se isso for possível. Se não for, não tem problema, eu posso simplesmente deixar isso como uma linha que eu vou somar em paralelo. E aí, finalmente, eu chego aqui. Y de z sobre U de z é igual a z menos 0,75, z menos 1, que é a soma disso com isso, mais 0,25 z menos 0,75 sobre z ao quadrado mais 1. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar cada uma dessas frações intermediárias aqui e vou aplicar a transformada inversa para eu poder representar esse cara aqui com um bloquinho de primeira ordem, já que ele é de primeira ordem mesmo, e esse cara aqui como um bloquinho de segunda ordem. Tá? Bom, aqui eu tenho, então, dois blocos que vão me dar origem para a mesma entrada. Note, a entrada vai entrar em paralelo em todos os blocos. E cada bloco vai me dar uma saída que eu vou somar para dar origem à saída final. Tá? Então, o bloco primeiro aqui é do sistema de primeira ordem. Entra U de K, sai Y1 de K, por exemplo. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Se eu multiplicar por z elevado a menos 1 em cima e embaixo, e aplicando a transformada inversa, eu vejo que o y1 de k é igual ao y1 de k menos 1 mais u de k menos 0,75 u de k menos 1. Então, aqui eu tenho u de k, soma direto para dar origem ao y1 de k, tá? Mais y de k menos 1 menos 0,75 u de k menos 1. Então, esse bloquinho aqui é o bloquinho H1. Tá? O segundo bloquinho eu faço o mesmo procedimento, multiplico por z elevado a menos 2 em cima e embaixo, tomo a transformada z inversa e aí eu chego na equação de diferenças. y2 de k é igual a menos y2 de k menos 2 mais 0,25 u de k menos 1 menos 0,75 u de k menos 2. Tá? Então aí, o que acontece? Eu venho aqui, não tem esse canal direto entre o u de k e o y2 de k. Eu tenho 0,25 u de k menos 1, 0,25 u de k menos 1, menos 0,75 u de k menos 2, menos 0,75 u de k menos 2, menos o y2 de k menos 2, menos y2 de k menos 2. E aí as saídas y1 e y2, que vem de cada um dos blocos, soma para dar origem ao y de k. Então, a gente estudou essas três formas de representação do sistema recursivo, né? Forma direta, forma em cascata e forma paralela, que a gente vai usar dependendo do nosso caso prático. Importante dizer que aqui, em todos os nossos casos, a gente usou uma forma canônica para tentar reduzir o número de blocos de atraso que a gente vai usar. Nas nossas três representações, as três representações a gente fez usando apenas 3 blocos de atraso, que é o mínimo número de blocos que eu vou precisar usar para esse caso. Tá? Mas você pode construir uma outra forma, né, que vai consumir aí, nesse caso, até 5 caixinhas, 5 blocos de atraso, o que não é nem um pouco interessante. Um outro detalhe importante é a questão de não unicidade da representação. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa representação ela é única porque o nosso polinômio, né, a nossa função de transferência é muito pequenininha. Mas, por exemplo, se eu tiver uma função de transferência, sobretudo no caso na forma paralela nem tanto, mas na forma em cascata, né, em que eu tenho multiplicações, se eu tiver um sistema de ordem muito alta, apesar dos polinômios denominadores eles serem divididos de uma forma caracterizada pelos seus polos, os numeradores a gente vai poder colocar do jeito que a gente quiser. A gente vai poder espalhar esses caras do jeito que a gente quiser entre cada um desses blocos. Tá? Então, a representação não é única. Tá? Então, a gente viu aqui a forma em cascata, forma em paralela do sistema recursivo e a forma direta para esse sistema recursivo, tá? Que é uma classe muito importante, a classe mais geral de sistemas discretos que a gente tem. Tá? Bom, com isso a gente encerrou aqui as nossas representações dos sistemas discretos, tanto recursivos como não recursivos. Tá? Então, isso vai ser um passo muito importante que a gente está dando agora para permitir que a gente use essas formas em implementação mais tarde. Tá?
E agora o nosso próximo passo é entrar de verdade na parte de processamento de sinais. A gente vai começar a estudar as ferramentas que existem, tá? Para que a gente comece a caracterizar sinais, estudar como que esse sinal se comporta no tempo e na frequência, bolar filtros discretos, enfim. Tá? Mas isso aí é para o futuro próximo. Por enquanto, vamos continuar estudando esses sistemas recursivos e não recursivos, fazer exercício, treinar, porque isso vai ser bem importante pra gente. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau.